Sem Retoques. Olha, sexta-feira. Você acredita como essa semana passou rápido? E nós já estamos aqui em pleno vapor, estamos aqui naquela velocidade para o nosso bate-papo. Sexta-feira, a gente já fica naquela ardente expectativa de receber, sabe, mais nesse nosso bate-papo, mais um pouco desse crescimento e dessa graça maravilhosa que não nos desampara. Aqui no Rio de Janeiro, quando eu acordei, o céu estava azul, mas o tempo já mudou por aqui. Parece que teremos uma sexta-feira chuvosa, mas como eu sempre digo, tá valendo, bora viver, bora ser feliz. A gente quer de verdade continuar crescendo nessa graça, nesse conhecimento. E hoje, no nosso bate-papo, enquanto eu respiro um pouquinho, sabe? No nosso bate-papo hoje a gente vai meter a nossa colher um pouquinho lá na família de Davi. Gente, eu vou te contar, hein? Davi foi um homem que ele pagou um preço, mexeu daqui, mexeu dali, Deus mexeu de lá, mexeu de cá também, mas era um homem segundo o coração de Deus. Deus tinha os seus propósitos na vida de Davi e esses propósitos não poderiam ser frustrados, nada poderia falhar, sabe? Então, assim, Davi é para nós, nessa sexta-feira, o nosso queridinho, e a gente vai falar sobre um filho que Davi teve, que foi assim, eu acredito, foi um filho que ele não esperava, tamanha decepção. É como o nosso querido irmão Geraldo fala, família é um desafio, entendeu? O mais importante é estarmos bem cuidados nessa graça maravilhosa que alcançou também a nossa família, tá bom? A nossa família é uma família bendita, independente das decepções, independente das situações, a nossa família, ela é bendita e não há quem possa cancelar isso, tá bom? Então confesse nessa manhã gloriosa que a sua família, que a nossa família é bendita nesse Cristo maravilhoso. Assim é? Então vem comigo até o livro de 2 Samuel, no capítulo 14, que a gente vai falar sobre esse filho trabalhoso de Davi. E diz assim o versículo 25. Muito obrigada a você que tem nos acompanhado, tá? Que tem nos ombreado. Muito obrigada a você que tem deixado os seus comentários. A internet aqui, você já sabe, é daquele jeito, é o meu espinho na carne. Então eu não tenho conseguido observar muito bem os nossos comentários, mas isso tudo está para mudar. Vai ser muito rápido e a gente vai ficar, ó, ligadinho com uma internet supimpa. Olha a palavra que eu encontrei. Vamos lá. Versículo 25. E diz assim. Estamos em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 25. E diz: não havia, porém, em todo Israel, homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito nenhum. Gente, olha que assustador. Não, eu me assusto quando eu vejo essa coisa da perfeição, sabe? Festejar a perfeição, aquela coisa do físico, sabe? Aquela coisa assim que os olhos enganam. Eu fico assustada. E assim, nessa manhã, nesse nosso bate-papo sem retoques, a gente falando aqui desse filho de Davi, eu acredito que quando Davi viu seu filho nascer, viu ele crescendo, ele se alegrou com tamanha beleza física. Você imagina só? Diz que em toda Israel não existia um homem tão bonito quanto Absalão. Diz que da planta dos pés até... Gente, isso é muito forte. É muito forte porque fala de uma beleza sem igual. Da planta do pé ao alto da cabeça. Poderia olhar, sabe, para ele, que ele estava ali perfeito.
perfeito, para quem não tinha olhos iluminados, para quem não tinha, sabe, uma visão espiritual, eu vou te contar, ele passava numa boa, só que Absalão, o defeito que ele tinha não estava na sua aparência, mas estava dentro do seu coração, estava na sua mente, porque quando você continua meditando na história desse homem, você encontra que ele foi um homem que ele queria a todo custo e ele acabou perdendo a sua vida tentando isso. Ele queria o trono de Davi, ele queria o lugar do próprio pai e ele não mediu esforços para isso. E o que foi que aconteceu? Passaram-se alguns anos, sabe? E ele foi ali maquinando como que ele iria tomar o lugar de Davi, tomar o lugar do pai. E ele seguiu ali na sua trama. E no capítulo 15, né? Onde você vai acompanhando a história de Absalão, no versículo 6 diz que ele se colocou ali à porta de Israel. Olha só, gente. Ele se colocou ali à porta de Israel e ele ficava ali comprando o coração de quem passava, de quem se achegava para falar com Davi, entendeu? Ele ficava ali comprando o coração, ele se colocou como juiz daquele povo e todo mundo que ia diante de Absalão saía satisfeito, sabe? Saía feliz porque ele estava ali fazendo a vontade, né? Se era bom, se era ruim, se era justo, era injusto, ele não queria saber, ele queria mesmo era comprar o coração. A gente sabe que o coração aqui não é esse músculo, mas ele comprava era a mente, sabe? Ele era astucioso, então ele ficava ali na frente ali do reino e ele ficava comprando a mente das pessoas ali com aquela sua perfeição. Afinal, ele era o filho do rei, o filho perfeito, o filho maravilhoso. E passado alguns versículos, você começa a ver que Davi recebe um recado da parte dos seus cooperadores. Diz: olha, Davi, eu vou te contar uma coisa, o seu filho está te passando a perna, ele naquele bico doce, naquela perfeição, comprou a mente de todo o povo de Israel e Davi sai fugido dali, abandona o trono, sai fugido ali com os seus cooperadores, mas não tarda muito, a gente sabe, né? Absalão, ele morre, ele perde a sua vida diante do seu outro irmão. Mas, gente, nesse nosso bate-papo, eu não sei se você percebeu aí o nosso texto, o nosso tema, eu falei aí um pouco sobre imperfeição. E eu vou te falar por que me veio isso na mente. Eu estava aqui nessa semana conversando com a minha filha e assim, eu falo muito alto. Eu ainda não cheguei, mas a minha voz, ela já chegou. O meu jeito de ser, ela já chegou. E durante muito tempo, eu tentei corrigir isso. Durante muito tempo, eu fiquei incomodada. Então, eu comecei a me retocar em algumas coisas. E eu não tive êxito. Eu não conseguia tirar esses pequenos defeitos, né? Gente, eu quero te fazer uma pergunta. Quem não tem defeitos, quem não tem debilidades, durante muitos anos, né, a religiosidade, o sistema religioso legalista que tem destruído, infelizmente, a verdadeira, né, o coração de muitos eleitos. Graças a Deus esse tempo chegou ao fim, graças a esse Deus maravilhoso, muitos eleitos e escolhidos para viver o poder dessa graça estão rompendo com o sistema religioso. Mas durante muito tempo, gente, o sistema religioso, ele colocou isso na nossa mente, essa perfeição, sabe? Aquela coisa de você olhar para as vestes de um homem, de uma mulher e já identificar, não, aquele ali ele é crente, aquele ali é da igreja tal. Por quê? Por motivo dessa perfeição aparente, por motivo assim, não, é porque o crente ele é perfeito, o crente é isso. E
quando você chega nessa graça, você entende que você vai trabalhando as suas imperfeições, mas perfeito mesmo é o Cristo que nos escolheu. Perfeito mesmo foi aquele que nos amou primeiro e nos amou antes da fundação do mundo, e aprove ele nos colocar aqui, gente, nessa carne, nessa participação humana, nessa carne que não é nada fácil de você lidar, né? Então, assim, quando a gente vem crescendo na graça e no conhecimento, a gente começa a entender que não há perfeição física em nós, que nós vamos tropeçar mesmo, que há situações que vão nos incomodar, e há aquele momento que parece que você não vai suportar, parece que você não vai conseguir, parece que o equilíbrio não vem, e você acaba chutando balde, e isso as pessoas percebem, né? As pessoas vão vendo, as pessoas vão acompanhando, mas o mais importante de tudo é que essa graça, gente, fala sério, viver o poder dessa graça é como o nosso irmão Geraldo fala, é fora do normal, é maravilhoso, porque você começa a se respeitar, você olha para o espelho, que é a própria palavra, e você começa a se entender, você começa a se conhecer, você começa a conhecer esse Deus que te escolheu, você começa a entender que não é para que você seja perfeito como Absalão, você simplesmente vai, sabe, se policiando, e você vai diminuindo uma coisa daqui, uma coisa dali, e você chega ao que Deus quer. Entendeu? Todas as vezes que eu tentei mudar as coisas em mim, eu nunca consegui ter bom êxito. Até mesmo logo no início das gravações aqui do Graça Sem Retoques, eu queria mudar isso, eu queria mudar aquilo. Eu olhava assim pra Jaque, porque a Jaque, ela é mais moderada, e eu queria fazer também, mas não conseguia. Quando era daqui a pouco eu tava tropeçando, sabe, a fala da Jaque. E isso no início as pessoas cobravam muita gente. Eu falo muito rápido, eu tenho essa coisa assim de estar me mexendo muito, é uma característica minha, e eu me alegro nesse Deus maravilhoso pela sua compreensão, por você me suportar neste amor maravilhoso. E o ponto principal de tudo isso é falar com você que você foi escolhido nessa graça maravilhosa da forma que você é. Não para que você venha apresentar aos seus familiares, à sua casa, ou aqueles que te observam uma perfeição, não é nada disso. Mas para que você possa frutificar de verdade, no tempo certo, nesse espírito, mesmo tendo as suas debilidades. É verdade, há debilidades em nós, é de verdade, defeitos em nós, há características fortes e intensas em nós, mas há um Deus maravilhoso, todo-poderoso dentro de nós. Há um Deus que não nos deixa enganado e não nos deixa enganar. Há um Deus que nos escolheu porque Ele mesmo se faz fiel dentro de nós. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos escolheu também como nos colocar nesse corpo tão imperfeito, gente, mas com uma graça tão maravilhosa. Como é bom, sabe, saber que esse Deus que nos escolheu para viver os seus propósitos, Ele não erra, Ele não errou quando Ele nos escolheu, Ele não errou quando te colocou aqui para estar assistindo, ouvindo esse bate-papo, Ele não errou quando Ele preparou essa sexta-feira extraordinária, Ele fez tudo perfeito, porque Ele sim é perfeito. O nosso Deus, Ele é sem igual, o nosso Deus, Ele é maravilhoso, e olha, pasme com o que eu vou falar. Deus, Ele não exige de nós perfeição. Ele exige de nós tremor e temor diante do poder da sua palavra e de tudo que Ele fez a nosso favor. Então esqueça todo o peso de cobrança que muitas vezes vem sobre você. Sabe, é um um familiar que diz, nossa, ele agora é crente, mas olha, ele tá assim. Ele agora é cristão, melhor dizendo. Ele agora é cristão nessa graça, mas ele ainda é assim. Ele é cristão nessa graça, mas ele ainda faz assado. Ele é cristão nessa graça, mas olha, eu vou te contar.
esse Deus, quando ele olha para você, com esse olhar dessa graça, desse favor imerecido, dessa misericórdia, ele olha com um amor tão tremendo, que ele não vê em você uma perfeição, mas ele vê o trabalho que ele fez, te aperfeiçoando para sempre no poder desta palavra. Olha, a cada manhã, a cada bate-papo, a cada ministração, nós vamos nos preparando nessa caminhada, a gente vai acertando, não é aperfeiçoando, mas a gente vai acertando uma coisinha daqui, a gente vai acertando uma coisinha de lá, a gente vai arrumando a casa do jeito que esse Deus maravilhoso quer e tudo fica perfeito segundo os dias que esse nosso Deus já nos tem preparado. Então, longe de nós o jugo da lei. Você está perfeito para ser feliz. Você é um homem perfeito nessa graça maravilhosa. Você é uma mulher perfeita nessa graça sem fim que te encontrou. Sabe? Não tente esconder as suas características. Não tente mudar. Não fique se podando para agradar a alguém. Mostre que essa graça ela é verdadeira em ti, naturalmente. Sabe, quando a gente para falar dessa graça, a gente fala naturalmente, porque nós fomos entregues a essa graça. Essa graça, ela já está dentro de nós. Então, no tempo certo, no momento certo, simplesmente ela desborda, sabe? Ela sai, ela flora. Ela simplesmente, como essência dentro de nós, ela começa a exalar como um bom conhecimento e bom perfume de Cristo, naturalmente. Sem que você precise, sabe? Tá se cortando, se ferindo, se entristecendo, para tentar mostrar uma perfeição, ou física, ou no seu intelecto, ou na sua espiritualidade, sabe? Cada um sabe em qual área tem aquele desejo de mostrar uma perfeição, mas olha, esquece isso a partir de hoje, viva o poder desta graça, que ela sai, ela se mostra naturalmente na vida dos seus eleitos, na vida dos seus escolhidos. Graças a Deus, não há entre nós nenhum Absalão. Não há aqueles que querem se mostrar perfeito. Não há, graças a esse Deus maravilhoso. Nós temos as nossas debilidades. Aprendemos nessa graça a lidar com essas debilidades e seguimos num caminho de boas obras já preparado por esse Deus para as nossas vidas. Por isso, a nossa caminhada ela é muito melhor. Quando nós caminhávamos nos caminhos da religiosidade, nós sentíamos aquele peso, aquela cobrança, aquela dor, aquele fardo. Poxa, nada fica perfeito, nada tá bom, eu não consigo ser assim, eu não consigo ser assado. Sabe? Aquela coisa de você querer se comparar com outras pessoas e você queria características de outras pessoas. Isso, chegando à graça de verdade na sua vida, isso acabou. Ufa! Respire fundo, porque Cristo te amou primeiro e te amou do jeito que você é. Você imagina só quantas decepções Absalão, na sua perfeição física, ela não causou ao seu pai. Imagina só quantas pessoas levados, enganados pelo que viam com seus olhos físicos, não foram levados a um abismo, sabe, juntamente com Absalão. Quantos, gente? Gente, esse tempo não mudou. Mudou o Absalão porque ele partiu dessa terra, né? Aquele povo que acompanhava Absalão partiu dessa terra. Mas quando você para observar a vida e o tempo que nós vivemos, aonde a perfeição vai ganhando lugar, né? A gente sabe que isso no meio gospel, isso no meio evangélico, cristão, isso ainda tem muito aquela coisa de mostrar aparência, mostrar aquela perfeição enganosa, mas graças a esse Deus maravilhoso, Ele nos livrou de tudo isso. Ele nos colocou uma mente, sabe?
Uma mente incomprável. A gente não se vende, a gente não se corrompe. A gente sabe que perfeito para nós é viver o poder desta graça maravilhosa. Ah, essa graça, ela é tremenda. É ela que, sabe, que nos impulsiona a continuar. É ela que nos leva longe. É ela que nos leva além do que podemos pedir ou pensar. É ela que nos faz poderosos e nos torna pessoas incomparáveis também. Ah, como é importante, gente, você ser feliz do jeito que você é. Como é importante você encontrar contentamento no que você tem. Eu imagino que aquelas pessoas que eram levadas até Absalão, que eram facilmente corrompidas, que eram facilmente levadas ali por aquele engano, eram pessoas que tinham necessidades, eram pessoas que tinham conflitos com elas mesmas ou com as suas famílias, eram pessoas que eram necessitadas, sabe, de ter um norte, e quando elas iam buscar isso, elas davam de frente ali com aquela perfeição enganosa, e era levada facilmente. Mas quando a gente tem o nosso entendimento nessa graça, no poder dessa graça, nós nos tornamos na nossa mente pessoas incorruptíveis. Nós não abrimos mão de viver o poder desta palavra, desse evangelho. Nós não abrimos mão. Podem vir do jeito que quiserem vir, podem falar do jeito que quiserem falar, podem apontar, podem vir do jeito, sabe? Nós não queremos saber, nós queremos viver é graça. Nós queremos viver o impacto dessa palavra. Nós queremos mesmo é que esta palavra nos incomode por dentro, que ela mexa mesmo no nosso entendimento, na nossa sabedoria, e que a gente possa, sabe, no meio desse turbilhão de emoções, a gente encontre um norte para uma vida melhor, um norte para cuidar melhor da nossa casa, da nossa família. Gente, graça de Deus é isso, é bom combate da fé todos os dias, é estarmos seguros e convictos de que esse Cristo maravilhoso nos entregou a esses cuidados, nos entregou a esse evangelho, e nesse evangelho nós vamos seguir, sabe, no nosso dia a dia, sem olhar para a esquerda nem para a direita, firmes, com raízes firmes e profundas nesta graça, nesse amor, no Espírito Santo que está dentro de nós. Mas finalizando aqui o nosso bate-papo, amanhã tem mais, hein? Amanhã eu te encontro, você já sabe, sábado é aquela nossa conversa onde a gente vai dividir um pouco mais das nossas experiências. Mas para encerrar aqui o nosso bate-papo, eu te convido aí a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipo. Eu até estava pensando em um outro texto, mas não deu, veio aqui no meio do nosso bate-papo. Eu lembrei do momento que o apóstolo Paulo, ele fala, olha, eu me alegro nas minhas fragilidades, eu me alegro nas minhas fraquezas, eu me alegro nas minhas angústias, eu me alegro, sabe? Porque o apóstolo Paulo, ele não queria mostrar uma perfeição, mas ele queria mostrar Cristo, e não um Cristo qualquer. Ele de verdade foi separado e estava pronto, independente de qualquer coisa, para manifestar um Cristo ressuscitado, um Cristo que ressuscitou, um Cristo que venceu a tudo e nos deu uma fé inabalável, um Cristo poderoso, que vive, que reina. Ele é o Rei da paz, ele é aquele que é dono de toda a perfeição. Ele é aquele que nos amou primeiro, é esse Cristo ressuscitado. É o tempo do impacto da graça de Deus. É tempo de falar graça, é tempo de falar com palavras temperadas, mas com grande fervor do Espírito. É tempo de esquecer o que tinha até então nos atrapalhado por meio da religiosidade, se despir de toda roupa, de toda roupagem que tentava nos mostrar perfeito, e dizer que nós vivemos sim um favor imerecido, que nós falamos com muito orgulho santo dessa palavra, dessa graça que nos encontrou e que nos devolveu a vida. Você imagina só? Fomos devolvidos à vida.
A vida de Cristo, que é abundante, hoje habita em nós. Então vamos até a carta de Filipenses. Olha, Filipenses no capítulo 3, porque nós também somos esses que nos alegramos na perfeição que esse Cristo nos fez, não na nossa carne, mas no nosso espírito. Vamos que vamos. Olha o que diz. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. A gente sempre fala aqui, quando temos a oportunidade, que viver graça de Deus, há momentos que nós repetimos mesmo as coisas. Nós buscamos aqui nas cartas e a gente sempre bate na mesma tecla. A gente sempre, porque isso vai gerar dentro de você uma segurança. E o apóstolo Paulo, ele diz, olha, eu não me desgosto. Se eu tiver que repetir 1, 2, 3, 4, 5 mil vezes que vocês são eleitos, que vocês são escolhidos, que vocês são herdeiros, que vocês foram chamados a viver nessa graça, que tudo está bem, que tudo está perfeito, que você foi chamado a ter boa consciência, que você foi aperfeiçoado não na sua carne, mas no seu espírito, que você, nesse Deus maravilhoso, você foi amado e jamais será desamparado. Nós vamos estar aqui, ó, sem cessar, gente. Estaremos aqui dioturnamente, falando até que isso seja, sabe, uma blindagem no seu coração, na sua mente. Porque foi isso que nos faltou. Faltou isso quando nós passávamos pela religiosidade, pelo legalismo. Faltou alguém que repetisse, que passasse segurança para nós como eleitos, escolhidos, herdeiros de Deus. Faltou pessoas corajosas, homens e mulheres com coragem de nos falar do poder desta graça que já está em nós, que nunca dependeu de mim e nunca dependeu de homem algum, que nunca dependeu nem de carne, nem de sangue para nos revelar, mas sim da boa vontade do Pai. Então nós não vamos nos cansar de repetir isso. Paulo não se cansou e não nos cansamos nós. E você que está conosco nessa grande responsabilidade, não se canse. Fale em tempo oportuno, fale desse amor, fale dessa graça, fale desse poder. Não olhe as imperfeições, não olhe a perfeição, mas olhe para Cristo. E para esse poder que Ele te deu para o tempo chamado hoje. O tempo é agora. Estamos em mais uma sexta-feira, gente, meio do ano. Daqui a pouco esse ano já está indo embora. Vamos! O tempo é esse para nós. Bora continuar aqui na meditação. E o apóstolo Paulo diz assim a essa igreja: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na nossa carne. Bem que eu poderia confiar também na minha carne. Se qualquer uma outra pessoa que pode confiar na carne, eu ainda também. O apóstolo Paulo, ele chega aqui com essa, sabe, com esse encorajamento a essa igreja e diz, olha, abre mão de tudo que é lei, abre mão de tudo que é religiosidade, esquece a perfeição aparente e enganosa dos cães gulosos, dos maus obreiros, daqueles que falam da circuncisão. Olha, circuncisos somos nós. Por quê? Porque nós, os que somos circuncisos, nós adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, porque nós não confiamos na nossa carne. Não somos perfeitos, somos atentos, não confiamos no nosso lado físico, sabe? Não confiamos nas nossas emoções, porque podemos tropeçar, é verdade, isso acontece, mas olha, ninguém se engane, porque nós somos os da circuncisão, nós somos aqueles que adoramos em espírito e em verdade,
Adoramos a esse Cristo maravilhoso, esse Cristo vivo, que falamos diuturnamente? Não confiamos na nossa carne. Não somos perfeitos, mas também não é para você confiar, tá bom? É para você seguir, olha, atento, confiando aqui, ó, na sua mente, que hoje é a mente de Cristo, no que esse Cristo maravilhoso, ele tem te levado, ele tem te apontado, seguindo para o que é perfeito, e perfeito para nós já sabemos, é esse Cristo maravilhoso, que ressuscitou, que disse, está consumado. E olha o que mais que nosso querido apóstolo Paulo fala. Ele diz, olha, não confiamos na carne. Ele diz, olha, bem que eu poderia, mas eu não vou fazer. E ele diz aqui, ó, que eu amo, porque nós somos os circuncidados, nós, os que adoramos a Deus no Espírito, nós nos gloriamos em Cristo Jesus. O nosso prazer nessa graça é exaltar a Cristo. O nosso prazer nessa graça é render a Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação. O nosso prazer nesta graça maravilhosa, sabe, é promover a Cristo. É promover os seus feitos lá na cruz. Não é nos promover, não é nos aperfeiçoar nesta carne, não. É simplesmente dizer que nós estamos perfeitos porque o nosso espírito está perfeito. Somos perfeitos porque Cristo nos aperfeiçoou para sempre. E isso nos gera um prazer. Isso nos gera uma alegria, gente. E isso gera também em nós uma dependência sem igual desse Cristo maravilhoso. Quanto mais dependemos, mais poder recebemos. Quanto mais dependemos, mais sabedoria recebemos. Quanto mais dependemos, mais equilíbrio recebemos. Quanto mais recebemos, mais nós nos respeitamos. Quanto mais exaltamos a Cristo, honramos a Cristo, mais Ele nos honra. Que honra é poder estar nesta manhã de sexta-feira dividindo esse bate-papo com você. Se você quiser, que você puder, continue meditando, deixe o seu like, sabe? Compartilhe, ative o sininho, deixe o seu comentário, diz para mim o que você vai fazer diante dessas verdades, de que forma essa sexta-feira você, mesmo na sua debilidade, na sua imperfeição, você vai exaltar esse Cristo que te escolheu. Fala aí comigo, uma sexta-feira cheia da glória de Deus, uma sexta-feira extraordinária, uma sexta-feira, sabe, cheia de insights, cheia de oportunidade. Aproveite as oportunidades, aproveite para falar desse grande amor, aproveite para respirar fundo, porque essa sexta-feira já é a melhor sexta-feira das nossas vidas. Aproveite essa vida e viva uma vida em abundância. Assim é, amanhã eu te espero em mais um vídeo sem retoques. Graça e paz!